Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. E hoje eu vou jogar com o deck Red Deck Queens. O deck Red Deck Queens muitos de vocês já devem conhecer. Ele é um dos decks mais conhecidos no formato, para quem está familiarizado com o formato Pauper. E é um dos decks mais agressivos, talvez empatado com Stomp entre os decks mais agressivos do formato. E a estratégia do deck é extremamente simples. Ela consiste em tu causar bastante dano nos turnos iniciais do jogo, com as tuas criaturas 2/2. E no mid e late game tu conseguir tirar os blockers da frente do oponente. E caso seja necessário, caso o oponente consiga estabilizar o jogo, tu conseguir dar os burns na cara do oponente e assim ganhar o jogo. Bom, sobre a decklist, primeiramente eu vou falar sobre as criaturas. A primeira criatura que eu vou falar é o Goblin Bushwalker, que é a criatura mais importante do deck, que é a carta que tu vai fazer um efeito massivo, assim, tu vai dar +1/+0 para todas as criaturas. Se tu tiver bastante criaturas no campo, tu vai conseguir causar muito dano. E é uma das criaturas mais fortes do deck, na minha opinião. Uma pequena fraqueza dela, não tão fraqueza na verdade, é que ela é uma 1/1. Então, muitas vezes, ela, no sideboard ela vai morrer para Electricer, alguma coisa do tipo, que as outras criaturas vão conseguir sobreviver de um jeito melhor. 4 cópias de Goblin Cohort, que ele é exatamente igual ao Mog Conscripts. Ele é uma mana 2/2 e ela não pode atacar a menos que tu castou uma mágica de criatura nesse turno. As duas criaturas elas têm o mesmo efeito, e é importante frisar que mesmo se a criatura seja anulada com Counter Spell, alguma coisa do tipo, tu vai conseguir atacar com o Mog Conscripts ou com o Goblin Cohort no turno de qualquer forma. Essa é uma criatura muito forte. Ela é o melhor drop 1 do deck disparado, que se tu conseguir fazer ela na tua mão inicial, tu vai conseguir atacar em todos os turnos do jogo, muito provavelmente. Mas ela é bastante dependente de tu conseguir baixar uma criatura todo turno. Então por isso que esse deck usa um número bastante elevado de criaturas para tu conseguir suportar esse efeito, essa parte ruim que tu tem que baixar uma criatura por turno. Outra criatura, outro drop 1, o último drop 1 do deck, que é o Jackal Familiar, que ele é uma mana, uma 2/2, que ele não pode atacar nem bloquear sozinho. Ela é uma criatura muito forte também, porque todos os teus drop 2, praticamente todos os drop 2, eles têm ímpeto. Mesmo que tu tenha ele na tua mão inicial, no teu turno 2 tu pode baixar uma criatura com ímpeto e tu pode bater 4 no turno 2, que isso é um começo muito forte. E como esse deck tem muitas criaturas com ímpeto, tu praticamente sempre vai conseguir atacar com o Jackal Familiar na tua fase de combate. Bom, vou falar agora sobre os drop 2 do deck, que são 3 criaturas com 4 cópias de cada, que são o Burning Tree Emissary, que quando ele entra em jogo tu adiciona uma vermelha e uma verde à tua reserva de mana, é uma 2/2. Então ela é muito forte porque no turno 2 tu pode baixar ela, tu pode baixar um Valley Dasher ou, por exemplo, um Mud Brawler Cohort, atacar 4 de dano no segundo turno, o oponente vai a 16. E tu tem 6 pontos de poder no campo. Então é uma criatura muito forte que quando ela foi adicionada como comum no deck, ela fez esse deck melhorar bastante. Então é uma criatura muito forte, muito importante para esse deck. Outro drop 2, ele é o Valley Dasher, que ele é uma 2 manas 2/2, ímpeto, e ele ataca todo turno se estiver apto. Ou seja, então esse deck tá sempre querendo atacar, mas essa habilidade de tu ser obrigado a atacar todo turno pode ser ruim, porque o oponente pode botar um blocker que seja favorável para ele, como por exemplo um Core Skyfisher, e tu vai ser obrigado a atacar com o Valley Dasher, e tu não vai ter muito o que fazer, entendeu? Tu vai perder a tua criatura de graça, então o oponente pode se aproveitar dessa parte do efeito dele, mas ele é uma criatura muito forte, 2 manas 2/2 ímpeto, é muito forte, e normalmente tu não vai ter problemas em poder atacar todo o turno com ela. Outro drop 2, o último drop 2 do deck, é o Mud Brawler Cohort, 2 manas 1/1 ímpeto, e ele ganha +1/+1 enquanto tu controlar uma criatura vermelha. Todas as criaturas do deck, como vocês podem ver aqui na decklist, são vermelhas, então ele vai ser quase sempre uma 2/2, mas caso o oponente consiga remover todas as criaturas que não sejam ele vai ser uma 1/1, o que não é tão bom, mas ele é praticamente uma 2/2 sempre nesse deck, então é uma criatura muito forte, até mais forte que o Valley Dasher, porque essa habilidade de atacar todo turno se estiver apto, às vezes, mais constantemente acaba sendo ruim,
do que a habilidade do Mod Brawler Cohort, porque facilmente tu vai ter muitas criaturas vermelhas no campo, normalmente, né, isso que acontece. Então essa criatura é muito forte nesse deck e praticamente não tem drawback. Bom, os drops 2 são esses, eu vou falar sobre os drop 3 agora. O Inner Flame Acolyte, 3 manas 2/2. Quando ele entra em jogo, ele ganha mais 2/0. A criatura alvo, aliás, ganha mais 2/0 ímpeto até o final do turno. Que 90% das vezes vai ser ele. Tu vai baixar ele uma 3 manas 2/2. E ele vai ser uma 4/2 ímpeto no primeiro turno que ele entrar em campo. Ou seja, muito forte. Tu vai bater 4 caso o oponente não tenha um blocker, uma 2/2, por exemplo, para bloquear. E a última criatura do deck é 3 cópias do Goblin Hill Cutter. Ele é uma 4 manas 3/2. E quando ele ataca, a criatura alvo não pode bloquear nesse turno. Mas ele tem também o dash, que é principalmente é por isso que ele está nesse deck, que tu casta ele pelo custo de dash e ele ganha ímpeto e ele retorna para a mão no final do turno. Ou seja, tipo, ele é principalmente bom pela sinergia que ele tem com o Goblin Cohort e com o Mog Conscripts, porque essa desvantagem de tu baixar ele todo turno e ele voltar para a mão acaba sendo uma vantagem nesse deck, porque tu vai conseguir estar baixando uma criatura todo turno. E quando ele ataca, tu faz com que a criatura alvo não bloqueie nesse turno. Ou seja, tu vai fazer com que o combate seja muito difícil para o oponente e tu consegue fazer a criatura que tu menos queira que ele bloqueie não possa bloquear nesse turno. Ou seja, o oponente vai ter um tempo difícil, vai ter bastante dificuldade de conseguir bloquear as tuas criaturas. Bom, vou falar sobre as removals agora, que eu estou usando 4 raios e 2 Chain Lightning, que elas são muito parecidas, mas o raio é muito melhor por ser Instant Speed. E o Chain Lightning, caso o oponente esteja jogando de vermelho, pode não ser tão bom, porque o oponente pode copiar a Chain Lightning pagando 2 vermelhas. Então a Chain Lightning é muito pior do que o raio. Então por isso eu estou usando 4 cópias de raio e 2 cópias de Chain Lightning nesse deck. Outro burn que eu estou usando é o Magma Jet, que é uma carta nova, que além do Burning Tree Emissary foi adicionada por causa do Modern Masters 2017. E ele causa 2 manas, uma instantânea. Causa 2 pontos de dano na criatura ou jogador alvo e tu dá o Scry 2. O Scry 2 é muito importante para tu dar algum tipo de consistência no deck, não fludar no late game, e tu pode usar esses 2 pontos de dano para causar no oponente ou para tirar um blocker da frente. Na maior parte das vezes vai ser para tirar um blocker da frente de uma forma eficiente, porque tu vai conseguir dar o Scry. Então, além de tu ter uma removal de uma criatura pequena, digamos assim, tu vai conseguir ajeitar os teus próximos a tua próxima draw phase. Então ela é muito boa nesse deck. E a última carta do deck é a Fire Blast, que eu tô usando uma cópia só, porque 2 vezes às vezes é demais, às vezes tu não quer comprar 2, e ela é boa para finalizar o jogo. Então eu preferi usar uma cópia só, mas muitas listas usam 2 cópias. Eu acho que 2 cópias é muito bom também, mas 2 cópias faz mais sentido quando tu joga com 19 montanhas. Bom, a última coisa que eu vou falar sobre o deck, que é o número de montanhas do deck. São 18, que tu quer fazer um land todos os 3 primeiros do jogo, e após isso tu não quer mais fazer lands, no máximo o 4º land. Então 18 é um número bem certo assim, para tu conseguir chegar no 3º land tranquilamente. Mais que isso, às vezes tu pode floodar. Até com 18 terrenos tu vai floodar muitas das vezes, porque esse deck ele não tem uma manipulação de deck, ou seja, ele não tem cartas como Preordain que tu vai conseguir ajeitar, colocar lands pro fundo caso tu não precise de lands, coisas do tipo, entendeu? E como esse deck não tem nada desse tipo, no máximo o Magma Jet, mas ele não serve muito para isso. Então, muitas vezes tu vai floodar com esse deck, às vezes tu vai ficar com um land só ou 2 lands e tu vai sofrer um pouco com isso, mas 18 lands eu acho que é o número certo. Na maioria das vezes não atrapalha. Então acredito que é o número certo para essa versão do deck, para essa minha lista aqui. Bom, sobre o sideboard eu vou falar rapidamente. Eu estou usando 2 Dual Shots, que é um Electricity para fadas mais eficiente, que uma mana instantânea tu causa 1 ponto de dano em até 2 criaturas. Ou seja, é muito bom contra fadas, que tu consegue fazer de uma forma muito mais eficiente. Tu não precisa deixar 2 manas abertas para destruir uma Spell Stutter Sprite, por exemplo. Então eu estou usando 2 cópias do Dual Shot e 2 cópias contra o Electricker. O Electricker ele é melhor porque ele lida também com criaturas com Hexproof.
E caso o oponente tenha muitas fichas, como por exemplo 5, 6 fichas, como Elfos ou aquele deck Soul Sisters, então tu vai conseguir destruir todas as criaturas e não só duas como o Dual Shot. Então o Dual Shot é mais específico contra fadas por ser mais eficiente. Tô usando 4 Flame Slash, que é principalmente contra uma match bem difícil para esse deck, que é o Affinity, que tu com uma mana tu consegue causar 4 pontos de dano na criatura alvo. Eu, particularmente, eu gosto também de usar, além do Flame Slash e do Smash to Smithereens, eu gosto bastante do Gorilla Xamã, mas eu não possuo o Gorilla Xamã aqui no Magic Online, só na vida real. E quando eu jogo com esse deck aqui na vida real, eu costumo usar os Gorilla Xamãs também, que são muito fortes. Mas essa aqui é uma carta muito boa, principalmente contra Affinity, que tu consegue destruir uma criatura uma 4/4 do deck, que esse deck tem bastante dificuldade para lidar com criaturas 4/4. Bom, a Flaring Pain é uma carta assim que é mais por falta de o que colocar mesmo. Por 2 manas o dano não pode ser prevenido nesse turno, e tem um flashback de 1 mana. Então, eu tenho visto muitas listas de Tron que usam paz momentânea, então é mais por isso, sabe? E também círculo de proteção contra vermelho, apesar de eu não achar que Flaring Pain seja muito necessário, porque muitas vezes com círculo de proteção, mesmo com círculo de proteção contra vermelho, tu consegue ganhar o jogo, sabe? Por ter muitas criaturas no campo e o oponente ficar sem muito o que fazer, sabe? Mas contra Tron, que ele consegue gerar muitas manas, tu precisa da Flaring Pain para conseguir ganhar o jogo. Então eu tô usando uma cópia, só porque também não tem Pyroblast nem Gorilla Xamã, então eu tô usando uma cópia. Temos também a Molten Rain, que é 3 manas, tu destrói land, e se for um land não básico, tu causa 2 pontos de dano no controlador do terreno. É uma carta muito boa, porque ela funciona como uma carta tempo, porque muitas vezes o oponente quer fazer o terceiro land para baixar um Seagate Oracle, por exemplo, e com a Molten Rain tu consegue atrasar isso. Tu consegue destruir um land, causar 2 pontos de dano no oponente, e com isso tu continuar batendo com as tuas criaturas sem que o oponente consiga fazer o primeiro blocker. Então é uma carta muito forte também nesse deck, e eu tô usando 2 cópias. Eu tenho visto algumas listas que usam 3 cópias, mas eu tô usando 2, eu acho que é um número bom. 4 Smash to Smithereens, que é principalmente contra Affinity e Kodota, que destrói o artefato alvo e causa 3 pontos de dano no controlador do artefato. É uma carta muito boa também, mas é por falta de ter o que colocar, porque eu acho que 3 cópias no máximo seja o ideal, caso eu possua cartas como Pyroblast, que eu não tenho nesse momento, mas que não faz tanta diferença. Bom, eu vou jogar com esse deck no Constructed Open Play de novo, eu não vou jogar uma liga com esse deck, mas eu espero me sair bem, eu espero fazer bons resultados, espero jogar boas partidas contra decks competitivos. Então é isso aí, pessoal, vamos acompanhar as partidas aí, até mais, falou!